Olá, gente, graças e paz. Eu venho aqui nesse momento aí para conversar um pouco com vocês, para que a gente possa aprender um pouco a respeito da palavra do Senhor, a respeito do evangelismo e missões. E para iniciar, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 3, o versículo 10, onde o escritor bíblico traz para a gente assim, uma boa referência, Romanos capítulo 3, versículo 23, onde o escritor traz para nós uma boa referência da necessidade de missões e de evangelismo. Vamos então à leitura do texto, onde ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção, todos cometeram aí um pecado, se envolveram com o pecado e estão desapropriados da graça maravilhosa de Deus. Então é necessário que nós estejamos atentos a essa questão aí, para não deixar de cumprir com as nossas obrigações ministeriais e com o nosso chamado principal, que é de ir a todas as nações e falar do amor de Jesus a todas as pessoas. Uma breve oração e nós já entramos na lição propriamente dita, tá bom? Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, pois sabemos que és Deus poderoso, Deus de graça, que ministra aos nossos corações, falando-nos, ó Deus, a respeito da necessidade de falarmos, de andarmos na Tua presença e anunciarmos ao perdido, às pessoas que não Te conhecem, que o Senhor pode dar a elas uma vida melhor, uma vida de salvação, uma vida para morar no céu. Em nome de Jesus. Gente, como eu estava dizendo há pouco, a necessidade de evangelizar faz parte da vida do cristão, e quando nós somos chamados por Cristo, foi para isso, para pregar o amor de Jesus e mostrar às pessoas que existe um Deus que pode dar a elas um lugar de salvação. A terra é um lugar bom, mas veja só como é que nós estamos lutando aí contra o coronavírus. Você está assistindo essa aula agora pela internet, né, porque o mundo tem batalhas, o mundo tem lutas. Nós não temos tudo o que queremos, nós não podemos ir onde queremos, nem todos os lugares que nós gostaríamos de frequentar nós não podemos, por causa que o pecado mora no mundo e ele tem dificultado a vida das pessoas. Então, para a gente entender o que é evangelizar, temos que responder primeiro 3 perguntas, né? E essas perguntas consistem em: por que evangelizar? Segundo, como evangelizar? Terceiro, como conduzir alguém a Cristo? E a posteriori a gente vai falar também sobre missões. Mas por que nós devemos evangelizar? Porque todos pecaram. Todos, quando diz todos, todas as pessoas pecaram, porque Adão cometeu um pecado e todos estão vivendo debaixo desse pecado. O pecado, para a gente entender o que é bem, você imagina um tecido bem branquinho, pendurado num varal, num lençol, e de repente, né, um de vocês estava lá brincando no barro, e aí a mãe fala assim: ei, vem aqui, eu fiz um misto quente para você, um pão com um ovo para você, eu fiz aqui um achocolatado para você comer com um pão, presunto e queijo assado na chapa. Aí você vai correndo, mas você olha para a tua mãozinha, está suja, você passa a mão naquele lençol e limpa rapidamente a mão e vai lá e come o seu pãozinho. Quando a mamãe volta lá, o lençol está que jeito? Todo sujo, todo marcado. E aí a mamãe fica brava, é claro que a mamãe vai ficar brava, porque afinal de contas, você sujou lá o lençol dela, né? Então, de longe, quando você olhar para trás, você vai ver aquele lençol sujo com as marcas da sua mãozinha. O pecado é assim, ele coloca uma grande marca na vida das pessoas. Todos pecaram, todos estão com uma mancha terrível no corpo. E o sangue de Jesus
que apaga essa mancha, como a mamãe coloca lá depois o lençol na máquina ou no tanque, passa lá um alvejante e tira aquela marca. Assim é o sangue de Jesus na nossa vida, ele tira essas marcas. Então, por que nós devemos evangelizar? Porque o pecado separa o homem de Deus. Aquele lençol não pode mais ir para a cama, primeiro ele tem que ser lavado. É assim o pecado impede você que vá para a presença de Deus, porque o pecado tem um salário, o salário do pecado é a morte, e morrer sem ter sido lavado por Deus, torna a gente impróprio para morar naquele ambiente, como o lençol vai ficar impróprio para ser forrado na cama para o resto da vida, se não for lavado. Então, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Romanos 6:23 fala isso, porque o salário do pecado é a morte. Porque o amor de Cristo nos constrange, por isso nós devemos evangelizar. O amor de Jesus faz com que a gente sinta vontade de ganhar pessoas para Deus, porque o amor de Deus convence a gente que é preciso falar às pessoas do amor de Jesus, porque Jesus também deu uma ordem, em Mateus capítulo 28, ele diz, indo por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então Jesus disse para nós que nós devemos ir pelo mundo, indo por onde a gente for passando, devemos falar do amor de Jesus. E por que é que a gente faz isso? Então, por causa dessas coisas, porque todos pecaram e precisam de Deus, porque o pecado separa as pessoas de Deus, porque o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus, porque o amor de Deus, o amor de Jesus está na nossa vida e ele nos motiva a falar desse amor para as pessoas. E porque o amor de Deus faz isso? Então, o amor move a gente e a gente vai. E também porque há uma ordem. E aí, como é que a gente faz isso? O amor de Deus constrange, Jesus mandou, as pessoas precisam, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode falar do amor de Jesus para as pessoas? Como é que a gente pode evangelizá-las? Por meio do seu testemunho pessoal. A maneira como você vive, a maneira como você brinca, a maneira como você estuda na sua escola, a maneira como você se relaciona com seus amiguinhos, né? Se você é briguento, vive xingando, vive dando trabalho para a professora na sala de aula, briga com seus amiguinhos, isso vai dificultar você falar do amor de Deus. Mas se você, na hora da briga, você deixa para lá, para poder mostrar que você é diferente, é bondoso, fala bom dia, fala boa tarde, é organizado quando vai na casa dos amiguinhos, isso vai facilitar o seu testemunho, né? Usando a palavra de Deus. Então é preciso, para falar da palavra de Deus, você precisa ler pelo menos um versículo da Bíblia todos os dias. O bom é que você lesse um capítulo, 2, 3 capítulos todo dia, mas no mínimo ler um versículo por dia, porque quando o seu amiguinho, por exemplo, falar assim, eu estou tão triste, aí você vai lembrar de um versículo, por exemplo, a alegria do Senhor é a tua força, meu amiguinho. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é ferramenta para que a gente possa falar do amor de Deus, né? Outra coisa que você pode fazer é escrever, né, algum texto bíblico, fazer algum folderzinho, um flyer, e mandar para o seu amiguinho no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou mesmo pedir para o seu papai, para a sua mãe, ou falar com o pastor, que você quer uns folhetos para você levar na sua sala de aula. Escreve no folhetinho e entrega para o seu amigo. O pastor vai ajudar você a comprar esse folheto, a igreja vai botar o carimbo dela lá, você vai entregar para o seu amiguinho, ele vai ler e vai ficar feliz. Por exemplo, o Jefferson e o Hércules são membros desta igreja, e eles tocam aqui na igreja, o Jefferson cuida do Data Show, o Hércules toca e canta, e eles foram evangelizados porque receberam um folhetozinho, que era uma notinha de R$5, que falava do amor de Jesus, um papelzinho que parecia um dinheirinho, e aí eles falaram, vamos na igreja? E aí vieram e nunca mais saíram daqui. Então entregar folheto é uma boa coisa. A outra coisa é fazer uma visita para o seu amiguinho, mamãe, eu quero visitar o meu amiguinho, mas meu filho, mamãe, mas é que eu vou lá para fazer uma leitura da Bíblia com ele, não é para ir lá para brincar de carrinho, brincar de boneca, mas ir lá para você pegar, chegar lá e falar assim, amiguinho, hoje eu vim aqui para ler um versículo, eu gostei tanto, eu li, gostei tanto, quero ler com você.
e aí você lê com ele o versículo, e se ele falar, eu não entendi, você tenta explicar para ele o que aquilo está dizendo, e a obra vai ser feita por Deus, tá bom? Como conduzir alguém a Cristo? Como é que nós podemos levar alguém para um encontro com Cristo? Bom, pedir para as pessoas ler, explicar para eles o texto bíblico, né? Um dia, por exemplo, o Jonas, um dia, foi confrontado por Deus, para ir para um lugar, ele foi para outro, e aí depois Deus convenceu Jonas a fazer aquilo que Deus queria. Então, explicar para as pessoas sobre essa passagem bíblica do Jonas, por exemplo, vai mostrar que lá no final, Jonas precisava ir para falar do amor de Deus para um monte de gente lá em Nínive, que estava perdido, sem Deus, no pecado, e quando Jonas chegou lá e falou do amor de Deus, elas se arrependeram, converteram a Deus e foram salvas. Então é necessário que alguém explique que Deus é bom, e que Deus livra a gente do pecado, como fala em Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão precisando do amor de Deus. Mostrar para as pessoas que Cristo morreu na cruz por elas. Como é que você pode fazer isso? A Bíblia tem lá alguns versículos que fala que Cristo morreu no seu tempo para resgatar o pecador dos seus pecados. Por exemplo, você pode encontrar isso lá em João, capítulo 14, versículo 6, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Então, você pode mostrar também que Cristo convida as pessoas para aceitá-lo como seu Senhor. O que é aceitar Cristo? É procurar Cristo como seu Deus, como seu Senhor, e falar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor como meu Senhor, eu quero o Senhor governando a minha vida. E a partir daí, então, Cristo te aceita como seu Deus e ao seu companheirinho também. E aí, a partir daí, você vai procurando viver aquilo que a Bíblia, o Evangelho ensina, aquilo que o Evangelho manda fazer, né? Por exemplo, obedecer o papai, ler a Bíblia, orar, não mentir, não enganar as pessoas, não xingar, não roubar, não fazer coisas que desagradam a Deus. Mostrar que aceitando a Cristo, as pessoas passam a ser filhas de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. Quando as pessoas aceitam Jesus, elas então passam a ser feitas filhas de Deus. Então quer dizer que as pessoas não são filhas de Deus? Nós somos todos criaturas de Deus, mas quando a gente aceita Jesus, a gente larga de ser apenas criatura e passa a ser filhos de Deus. Nós devemos também orar pelos nossos amigos, pelas pessoas, porque elas estão perdidas, elas precisam de Deus, elas estão distantes de Deus, e se a gente falar do amor de Deus para elas, elas vão ter a oportunidade de sentir essa alegria que você sente quando você canta as músicas de Deus, quando você está na igreja participando do louvor, quando você está na sua salinha de aula, né, aquele momento ali com os amiguinhos, lendo a Bíblia, fazendo os detalhes da lição, como aquilo é bom. Então isso é necessário. E quando você está fazendo isso, você está fazendo missões. Quando você evangeliza, você está fazendo missões. Quando você fala do amor de Deus, você está fazendo missões. Quando você lê um texto da Bíblia, você está cumprindo uma missão que Jesus deu para você. Vai pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Jonas foi a Nínive fazer missões, e as pessoas de Nínive foram transformadas pelo amor de Deus. Quando evangelizamos em nossa própria cidade, nós estamos fazendo missão no nosso local, mas pode-se fazer missões em outras partes do mundo também. Então, quando você vai à casa do seu amiguinho, você está cumprindo o ide de Jesus, indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então é necessário que a gente faça isso, que a gente esteja observando que Deus ama as pessoas e Ele quer cuidar da vida delas em todos os detalhes, em todos os aspectos. Eu peço então que você preste bastante atenção nesses pequenos detalhes aí que estão sendo ensinados, pois eles vão ajudar você a ser uma testemunha de Cristo. Jesus nos ensinou por parábola que nós devemos pôr a mão no arado. O arado é uma ferramenta que a pessoa que planta o arroz, o feijão, o milho, o trigo, que é usado para fazer o pão, o bolo, né?
que ela usa para preparar a terra para que a semente possa ser plantada, germinada, dar frutos para alimentar muitas pessoas. E aí então ele diz, Jesus fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque é como se você tivesse uma linha para você andar em cima dela e você ficasse olhando para trás, aí você não consegue andar na linha. Então a pessoa que ara a terra, ela tem que olhar para frente para arar uma linha beirando a outra linha. Então ele arou uma linha, ele ara a outra beirando essa linha, e depois ele começa outra linha aqui, ó, e vai arando para ficar o lugarzinho dele plantar a semente. Jesus então fala que quem pega no arado não pode ficar olhando para trás. O que ele está dizendo? Se você aceitou Jesus, você tem que olhar para frente no sentido de olhar para as coisas de Deus, olhar para o caminho de Deus, parar de olhar para as festas que não agradam a Deus, parar de olhar para as brincadeiras que não agradam a Deus, parar de falar palavrões que não agradam a Deus, mas falar palavras que agradam ao Senhor. Amém? Então, com esta palavra, eu gostaria aqui de encerrar com uma oração e abençoando a vida de vocês, para que vocês possam aí ser abençoados e poder cumprir a missão de vocês de evangelizar onde quer que vocês forem, onde é que vocês passarem, tá bom? Que Deus abençoe aí o seu seminário, ao fazer a sua lição, você consiga fazer bem. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida de cada uma das crianças, dos professores que vão estar participando dessa lição. Que a bênção do Senhor seja sobre as suas vidas, dando-lhes graça, força e poder para cumprirem toda a missão. Abençoe a sala de aula deles, abençoa o ensino deles, abençoa a amizade que eles vão formar com outros amigos, e que o nome santo de Jesus seja glorificado em tudo que essas crianças fizerem. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, a criança, você professor, você professora, você aluno da nossa escola, do nosso seminário de evangelismo e missões. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Graça e paz.